Onde é a diferença da criança ser criança, né? E da criança dar algum sinal de que ela possa ter algum transtorno. Ótima pergunta, né? Geralmente os transtornos, principalmente de aprendizagem, eles começam a aparecer na fase escolar. Então, quando a criança ela está naquele momento de alfabetização, ela está encontrando um probleminha e ela não consegue desenvolver, é o momento de procurar ajuda. Eu costumo exemplificar, né, não usando termos técnicos, mas numa conversa simples, o seguinte: pensa a dificuldade de aprendizagem como se fosse uma febre. Então, fiquei com febre, a criança está com febre. A primeira coisa que a gente faz é dar um remedinho de boca. Ah, vamos dar um alívio, vamos dar um remedinho ali para ver se a febre vai passar. Então, quando a criança, criança, adolescente ou adulto, tá? Começa com um probleminha na aprendizagem, ela não está aprendendo. Deixa eu só fazer um adentro, abrir um parêntese. Por, O espaço é seu. por ser psicopedagoga, a minha área é diretamente ligada à aprendizagem. Uhum. Tudo bem? Então, eu sempre vou falar da sala de aula da aprendizagem porque é a minha área. Tanto que, como psicopedagoga, eu não posso bater o martelo e falar assim, Guilherme, você tem o transtorno ou não. Uhum. Qual que é o nosso trabalho? Voltando nesse exemplo, vai ficar bem mais fácil. A gente trabalha em duas linhas, a pedagógica e a psicopedagógica. Então, tu chega lá para mim e fala assim, Paulo, ó, tô trazendo aqui o Joãozinho, ele tá com dificuldade na escola, não tá conseguindo aprender, não tá conseguindo se alfabetizar, é a febre. Então, primeira coisa, a gente vai entrar com esse remedinho de boca, que seria o reforço escolar, a alfabetização. Então, peraí, Gui, ele tá fazendo reforço escolar contra turno, como que foi, né? A gente vai conversar um pouquinho. Geralmente, né, eu dou um mês para ficar com essa criança, para fazer esse reforço escolar realmente, porque depende muito de casos. Então, tem casos que a família vai chegar e falar assim: ai, Paulo, ó, minha família inteira, os irmãos, o meu tio, eu tinha problema na escola, então a gente sempre precisou do acompanhamento. Então, nesse caso, talvez a gente entregar esse alívio, esse remedinho de boca não vai resolver. Por quê? A desatenção, melhor, né, o problema de aprendizagem é um sintoma. Então, a gente precisa saber o que está causando essa febre. Daí entra o papel psicopedagógico. Por quê? A gente vai avaliar essa criança de 8 a 10 sessões, mais ou menos. Não é algo simples e rápido, né? Uhum. A gente vai avaliar como que essa criança pensa, como que essa criança aprende. Então, é como se eu tivesse dado o remedinho de boca, a febre não passou. Então, eu preciso fazer um exame. Será que é uma garganta inflamada? Será que é um ouvido inflamado? Então, será que essa criança está com alguma defasagem na memória? Será que foi alguma coisa lá atrás, né, nos anos iniciais, que ela ficou uma bagagem aberta? Esses dias eu atendi uma jovem de 17 anos. Ela falou, poxa, Paulo, eu tô com muita dificuldade, eu peguei DP em matemática. Eu falei assim, mas me explica, como que foi essa DP? Foi por conta de uma conta, uma fórmula específica. Ela falou assim, não, eu tenho dificuldade de montar a continha. Eu tenho dificuldade, então, peraí, então sua dificuldade não é especificamente, vamos dar um exemplo, na geometria, por exemplo. Não é geometria, é uma lacuna na matemática que ficou lá atrás, os conceitos básicos de matemática. Então, a gente precisa cobrir esse buraco. Então, através da avaliação, eu vou saber exatamente onde está a defasagem na aprendizagem dela. Então, depois que a gente fecha toda essa avaliação, o que a gente vai fazer? Poxa, peraí, a gente fez um exame e descobriu. Aí era uma questão na memória, uma questão na atenção. Depois que a gente descobriu, então a gente vai tratar exatamente a atenção. E automaticamente essa febre, que era o problema de aprendizagem, com o tempo vai passando, esse sintoma vai sumindo, porque a gente está trabalhando a atenção. Então eu falo que é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho muito importante. Então, se está naquela fase, a gente escuta muito a seguinte questão: ai, cada criança tem o seu tempo. Eu preciso respeitar o tempo da minha criança, porque na minha época nem foi respeitado, então eu preciso respeitar. Concordo completamente. Cada criança é única, cada indivíduo é único, cada um tem o seu tempo. Mas existe uma régua, existe uma linha. Tem o seu tempo, mas a gente tem um limite. Então, até tal idade, ele já precisa aprender a fazer isso. Até tal idade, a habilidade tal precisa estar sendo desenvolvida. Então, a gente precisa respeitar o tempo dessa criança, com certeza, mas ter esse parâmetro. Então, poxa, peraí, essa criança já entrou no primeiro ano, não conhece o alfabeto ainda. Essa criança está saindo do primeiro ano, não consegue fazer o nome ainda. Casos que eu já peguei. Então, a gente tem um caso muito interessante de um aluno meu, que eu trabalho lá no consultório com ele, que é o seguinte: a desatenção dele é muito pontual. E por ser psicopedagoga, eu não consigo tirar o olhar, igual a gente estava conversando antes, o olhar psicopedagógico do pedagógico. Uhum. Então, a professora vai estar ali, a psicopedagoga também, o tempo todo. Então, eu consegui alfabetizar ele, apesar da desatenção. A gente conseguir, com as ferramentas, com as atividades corretas, eu consegui alfabetizar ele. Só que agora a gente entrou nas sílabas complexas. LH, NH, o N, o uso do U, do L. Então,
Na hora que entra nessa parte, é desinteressante e é chato para ele. Então eu já não consigo mais. Então é um momento que a gente senta com a família, que já foi combinado lá atrás, e essa família precisa sentar com essa criança e procurar um diagnóstico. Por quê? Se procura esse diagnóstico, se faz essa avaliação, vai ser tratado exatamente o problema, o que está causando essa febre, que é o problema de aprendizagem.